Dando continuidade ao seminário Transparência na Justiça Federal, Alcance e Limites, para abordar o tema A Infraestrutura de Dados Abertos e o Governo Aberto, convidamos à mesa a doutora Miriam Barbuda Fernandes Chaves, diretora de Programas da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Convidamos também a doutora Lenora Burrepé Schweitzer, diretora da Secretaria de Documentação e Disseminação da Informação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Também a doutora Neide de Sordi, diretora da Inovagestão, Consultoria em Informação. E para dirigir os trabalhos desta mesa, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador federal Mairan Maia, diretor da Escola de Magistratura da Justiça Federal da 3ª Região. O desembargador Mairan Maia tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Foi com imensa satisfação que recebi o convite do Centro de Estudos da Justiça Federal, coordenado pelo eminente ministro Arnaldo, para participar da realização desse seminário discutindo questões relativas à transparência no âmbito da Justiça Federal. E a questão da transparência, ela se manifesta não somente, como possa parecer a princípio, no conhecimento das decisões judiciais e da tramitação de feitos, mas também ela tem o seu reflexo no âmbito administrativo, tanto no que diga respeito às questões relativas ao orçamento propriamente dito, bem como à aplicação deste orçamento e aos dados que o compõem. Além disso, é importante termos também em análise, apesar de não ser o objeto do presente painel, que é indispensável à transparência da Justiça Federal, à educação do próprio integrante do Poder Judiciário, seja do seu servidor, seja do seu magistrado, dotando de condições para melhor transmitir a todos, ao cidadão em geral, as informações que são necessárias ao seu trabalho e ao exercício das atribuições constitucionais que a nossa Constituição atribui aos integrantes do Poder Judiciário. Hoje, neste painel, o terceiro painel da tarde, é abordada a questão relativa à infraestrutura de dados abertos e o governo aberto. E nós temos a honra de presidir a mesa, integrada pela doutora Neide de Sordi, pela doutora Lenora Schweitzer e pela doutora Miriam Chaves. A doutora Neide é diretora da Inovagestão, portanto, conhece bem a atuação e a realidade vivenciada pelo Poder Judiciário. A doutora Lenora Schweitzer também é uma conhecedora do Poder Judiciário, é servidora do TRF da 2ª Região, sendo diretora do setor de arquivos e documentação daquele tribunal e doutoranda em História, Política e Bens Culturais pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas. E a doutora Miriam Chaves é doutora, tecnicamente, estricto sensu falando, em telecomunicações pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tendo também atividade desenvolvida no âmbito de pesquisa no Laboratório Nacional de Computação Científica do Ministério da Ciência e Tecnologia e trabalhou na subchefia de articulação e monitoramento da Casa Civil e no núcleo de informação da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, sendo atualmente diretora de programas da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Portanto, as ilustres 3 integrantes da mesa são conhecedoras do funcionamento da máquina organizacional do Estado no seu âmbito judiciário e executivo. E a fim de também nos atermos ao tempo que a organização destinou,
Eu gostaria de pedir a todos que participam desse painel que, na medida do possível, é claro, sem prejuízo ao conteúdo de suas participações, observem o tempo designado, o tempo previsto de 20 minutos para cada painelista. Eu agradeço, uma vez mais, o honroso convite e, a fim também de me manter no horário e no tempo que me foi designado como presidente, passo já a palavra à doutora Neide de Sordi. Isso funciona daqui? Vamos ver. Funciona. Bom, é um prazer muito grande estar no evento do Centro de Estudos Judiciário do Conselho da Justiça Federal. Quero agradecer ao CJF, especialmente na pessoa da minha amiga Roberta, a alegria de voltar a essa casa onde trabalhei por 20 anos. Tá? E eu estou aqui não como empresária, mas como representante da sociedade civil na parceria para o governo aberto. Eu represento a Sociedade Brasileira para a Gestão do Conhecimento na parceria para o governo aberto e foi por isso, e não por ser diretora da Inova Gestão, que eu estou aqui participando, né? Então, a questão do governo aberto tem a ver com o direito de acesso à informação pública, né? Que é um direito fundamental relacionado à governabilidade, ao combate à corrupção e ainda o direito à saúde, à educação, qualidade de vida. Por quê? Porque, garantindo o acesso à informação, o cidadão tem melhores condições de conhecer e acessar e fazer valer os seus direitos, né? Difundir conhecimento significa compartilhar e democratizar o poder. Isso foi dito por Francis Bacon em 1600 e alguma coisa, né? Então, o direito de acesso à informação está ligado à questão do direito do governo aberto. Só para ilustrar, a Constituição Federal de 1988, ela é obsessiva na questão do acesso à informação, tem o artigo 5º que todo mundo cita aí da Lei de Acesso, mas também tem o inciso, não só o inciso 23, mas tem o 14, que assegura a questão do acesso à informação resguardada e sigilo da fonte, o 37, que garante o acesso dos usuários aos registros administrativos, e o 216, que cabe à administração pública na forma da lei a gestão da documentação governamental. Então, essas questões que requeriam regulamentação, elas estavam, de certa forma, regulamentadas na Lei 8.159, que o artigo 1º diz que é dever do poder público a gestão governamental, da documentação governamental e a proteção especial aos documentos como instrumento de apoio à administração, à cultura e desenvolvimento. A Lei de Acesso à Informação veio regulamentar a aplicação desse direito já definido na Constituição. O Brasil foi a última grande democracia ocidental a fazer, criar uma lei de acesso à informação. 89 países aprovaram leis semelhantes antes, né? A lei da Suécia, mais antiga, é de 1766. A dos Estados Unidos, né, que é chamada de FOIA, Freedom Information Act, é de 1966. A do Reino Unido, de 2000. Na América Latina, a pioneira foi a Colômbia, a do México é referência. Então, o Brasil chegou tarde, mas finalmente chegou, né? Isso não foi, assim, uma benesse do Estado e nem do Legislativo. A primeira obrigatoriedade de criar essa lei, foi uma recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 2006, que condenou o Brasil a aprovar a sua lei de acesso à informação, né? E a lei brasileira, como já foi dito hoje aqui de manhã, é uma lei exemplar, porque, além de todas aquelas coisas que já existem nas outras leis, ela traz uma inovação, que é a necessidade de publicar as informações em formato aberto, dados abertos, que é o tema do nosso painel, né? Então, a lei é uma mudança de paradigma em matéria de transparência, ela sai da cultura do segredo para a cultura do acesso, né? E a situação ideal na cultura do acesso
é um Estado com agentes públicos conscientes de que a informação pertence ao cidadão, que a demanda do cidadão é sempre vista como legítima, a criação de canais eficientes de comunicação entre o governo e a sociedade, e a confiança da população nos serviços públicos, estabelecimento de regras claras e procedimentos para a gestão da informação, e os servidores capacitados para implementar a lei de informação. Essa é a situação ideal na cultura do acesso, para onde o Estado brasileiro precisa andar, né? A questão dos dados abertos, que é um conceito essencialmente ligado à existência de lei de acesso à informação. Então, como todos dizem por aí, é um novo contrato social entre o Estado e o cidadão, né? Os dados abertos estão relacionados à gestão do conhecimento, e é por isso que a Sociedade Brasileira para a Gestão do Conhecimento se inseriu nesse coletivo de organizações da sociedade civil que, de certa forma, colabora e fiscaliza o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, porque ela privilegia, os dados abertos privilegiam a colaboração dos vários setores da sociedade, em contraposição à cultura da competição, né? E os dados abertos governamentais publicados, eles possibilitam o reuso das informações, e essas informações acabam criando serviços, novos serviços para o desenvolvimento da sociedade. E é por isso que foi criada essa parceria para o governo aberto. Em 2009, começou com um memorando do Obama, né? Em 2010, na reunião da ONU, foi lançada a ideia. O lançamento, a criação mesmo, é de setembro de 2011, e essa foto aí é uma reunião da Dilma com os chefes de Estados dos 8 países que integraram o primeiro comitê diretor da parceria para o governo aberto, né? Esse comitê é, até hoje, integrado por 9 países e 9 ONGs. Do Brasil, a única organização da sociedade civil que integra é o INESC, né? A primeira gestão da OGP foi co-presidida pelo Brasil e os Estados Unidos, né? Quais são os critérios para um país entrar na OGP? Eu trouxe um número que eu pensava que eram 56 países que integravam, o ministro Jorge Raj falou hoje cedo que já são 60. Isso cresce para caramba, né? Os critérios mínimos elegíveis é que o país atenda a 4 áreas-chave: transparência fiscal, lei de acesso à informação, divulgação pública dos rendimentos e bens dos funcionários públicos e eleitos. Daí essa questão toda de, embora não estar na lei, o Estado brasileiro tinha essa obrigação para com a OGP. Então, independente de estar na lei ou não, era um critério mínimo que esses outros 60 países que integram o OGP já publicam, né? E abertura à participação dos cidadãos é onde se insere as organizações do terceiro setor, que eu faço parte desse coletivo. Os governos devem, então, quando entram, atender esses 4 princípios e apresentar o seu plano de ação, né? E uma outra coisa que o governo tem também é que se submeter a uma avaliação de peritos independentes. Nesse semestre, o Brasil está sendo avaliado, porque o plano fez 1 ano e consultores independentes contratados pela OGP estão fazendo essa avaliação do país em relação ao cumprimento do primeiro plano, né? Esse daí é uma foto da primeira conferência anual para a parceria do governo aberto, que aconteceu aqui em Brasília, no Centro de Convenções, em abril do ano passado, né, que tiveram a participação de todos os representantes dos países, e naquela ocasião 48 novos países aderiram à iniciativa, que, como foi criado em 2011, é uma coisa muito recente, né? A próxima conferência é em novembro, em Londres. Então, esses países se comprometem a promover a transparência, a promover o aumento da participação social, combate à corrupção e o aproveitamento de novas tecnologias para fortalecimento do governo aberto. Nessa linha do tempo aí da criação do OGP e os países membros, né? Eu já falei sobre isso, então a gente pode passar rapidamente. Meu número de 56 ali
está desatualizado, né? E essa aí é a governança da UGP no Brasil. Existe um comitê interministerial do governo aberto, que a doutora Miriam faz parte, como representante do Ministério do Planejamento, e existe, paralelo, esse grupo de organizações da sociedade civil. Aí tem as 10 organizações que fazem parte dessa governança, mas tem muitas outras organizações, e isso tem crescido muito, né? Esse comitê interministerial tem um grupo executivo, que é aquele núcleo ali duro, a Presidência da República como coordenação e a CGU como coordenação do grupo executivo, né? E o papel desse comitê, dessa governança da UGP no Brasil, é ser responsável pelos planos e pela execução deles, né? O Plano de Ação Brasileiro, ele foi instituído por um decreto de 15 de setembro de 2011, que previa a participação social na sua elaboração. Daí esse coletivo de organizações da sociedade civil. O primeiro plano teve 3 compromissos implementados, e esses planos, eles se dividem nos desafios ali: melhoria do serviço público, melhoria da integridade pública, melhor gestão dos recursos públicos, criação de comunidades mais seguras, aprimoramento da responsabilidade e prestação de conta accountability para o setor privado, né? O balanço do cumprimento desses compromissos foi publicado pela CGU em outubro do ano passado, né? Alguns projetos do primeiro plano, que eu vou falar superficialmente, porque certamente isso faz parte da fala da doutora Miriam, que foi, por exemplo, uma coisa que eu reputo como muito importante, são 33, eu pus aí alguns que eu acho mais relevantes, né? A primeira conferência consocial, que foram feitas várias, centenas, milhares de conferências nos municípios, e depois uma grande conferência nacional, que participaram 2.750 municípios de todas as unidades da federação. Um outro projeto que, como pessoa da área de gestão documental, eu reputo como importante, foi um diagnóstico que a Unesco, o PNUD e a Unesco realizaram junto com a CGU, da identificação dos valores, conhecimento e culturas, o que precisava, qual era a situação e o que precisava ser mudado para a implantação da Lei de Acesso. A Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, e o Portal de Dados Abertos, e o catálogo, os 3 últimos, da responsabilidade do Ministério do Planejamento, que eu não vou entrar em detalhes sobre ele, tá? Esse daí é a participação social do coletivo de organizações do terceiro setor na elaboração dos planos. O diagrama aí, eu vou resumir falando que nós tivemos, para a revisão do primeiro plano, estamos em processo de desenvolvimento do segundo plano. O primeiro plano, depois do balanço, aí teve a parte do diálogo virtual no portal E-Democracia da Câmara dos Deputados, onde a sociedade civil fez propostas para o segundo plano. Foram 15 propostas acatadas pelos órgãos de governo que vieram do diálogo virtual. Depois teve o diálogo presencial, 3 dias na ESAF, onde as organizações da sociedade civil criaram novas propostas. Ao todo foram 32 propostas apresentadas ao governo, 15 dessas foram acatadas, e as outras, uma é sobre governança da UGP, do próprio coletivo da sociedade civil, e 15 dessas propostas estão no portal da E-Democracia da Câmara. Por favor, entrem lá, analisem as propostas que estão lá, adotem uma, complementem, criem e façam com que essas propostas possam vir a ser incorporadas no plano. Vocês têm até o dia 28 desse mês para entrar no portal E-Democracia, conhecer as propostas que estão lá sobre júdice, tá? Porque as outras 15 já foram acatadas pelos órgãos de governo, e contribuir para que essa coisa vá, assim, para que o plano de ação segundo plano de ação do governo brasileiro reflita as necessidades da sociedade civil, né? Então, bom, no segundo plano, até agora,
nós temos os mesmos desafios: aumento da integridade pública, melhoria do serviço, aumento da responsabilidade corporativa, criação de comunidade de serviço e gestão mais efetiva dos recursos públicos. Por enquanto, tem aqueles números de propostas de cada um deles. Eu coloquei aqui alguns projetos que já estão lá: a auditoria participativa nas obras das cidades sede da Copa do Mundo, proposta de disponibilização de informações nos sistemas governamentais, todos em formato aberto, política de gestão documental, eu sou a mãe dessa proposta, tá? Implantação de metodologia de participação social no monitoramento do PPA, disseminação da cultura de abertura de dados junto aos governos locais, gestão da informação corporativa. Isso aí é o que eu achei importante, tá? É aquele número lá, um monte delas, né? Bom, então, por que é importante essa questão que eu ressaltei, que a Lei de Acesso à Informação brasileira traz uma inovação em relação às outras leis de acesso à informação, que é a questão dos dados abertos? Porque os dados abertos possibilitam que a sociedade civil se aproprie dos dados governamentais e crie serviços e ajude o Estado a prestar informações de uma forma mais eficiente. É preciso mudar a cultura. Eu, particularmente, tenho que confessar, e tem algumas pessoas do auditório que sabem disso, no passado, quando eu era responsável nesta casa pela coordenação das bases de dados de jurisprudência dos 5 TRFs, eu tinha um prazer mórbido em fazer a informática daqui derrubar os robozinhos ladrões de dados, que pegavam os dados da jurisprudência, reempacotavam e vendiam e ganhavam dinheiro para isso. Descobri que eu estou errada, que o dado é público, entendeu? Que cabe à sociedade fazer bom uso dele. Tá? Obviamente que os dados estão... Eu pensava, os dados estão de graça no portal do CJF, porque o povo tem que comprar da IOB, entendeu? Mas hoje eu sei que isso é um funcionário público que não estava na cultura do acesso e que precisava mudar a forma de pensar que os dados podem ser colocados sem prejuízo de estar de graça para o cidadão que queira consultar no portal do CJF. Tá? Bom, isso daí é um exemplo de como essas coisas estão sendo importantes. Assim, o Brasil está virando referência, que é uma notícia que eu encontrei aí, que o Brasil foi escolhido pela ONU para representar soluções inovadoras de governo eletrônico. Tá? E esse aqui são alguns serviços, alguns deles estão na página do Ministério do Planejamento. Esse daí possibilita que você conheça quais são, para o consumidor saber quais são as organizações, as empresas com o maior número de reclamação no PROCON. Antes de você comprar, por exemplo, uma passagem, um eletrodoméstico na loja do Altivo, como eu comprei e depois não entregaram, você entra no Reputação e vê se a loja do Altivo tem uma boa reputação. Tá? Isso aí, para o análise, esse quadro que eu pus aí é um serviço que ele possibilita também várias análises do ponto de vista da satisfação do consumidor. Esse daí dos planos de saúde que eu pus ilustrativamente. Tá? Esse outro aí, Radar Parlamentar, é um aplicativo que possibilita você ver que não existe muitas questões ideológicas no Congresso Nacional, que as pessoas votam sempre igual, de acordo com as conveniências. Tá? Isso é a minha análise aí, e o radar possibilita que você acompanhe a atuação dos parlamentares. Tá? Esse daí não é dados abertos do portal de dados aberto. Todos os outros são pessoas, organizações da sociedade civil que foram ao portal dos dados abertos, pegaram os dados e fizeram um aplicativo. Por exemplo, eu posso ir lá e pegar os dados do IBGE e descobrir onde eu quero criar uma escola, onde tem muita criança precisando de escola, por exemplo. Esse aí não, esse aí queremos saber onde você pode terceirizar seu pedido de lei de acesso à informação. Se você não quer fazer o seu pedido diretamente, você vai e faz no Quero Saber, encaminha ao órgão público. Eu coloquei ali embaixo, colei 2 pedidos ao Supremo. Um fala assim: o Paulo Maluf é procurado em 181 países, foragido, menos no Brasil. Eu não li o resto, certo? Sei que ele mandou isso para o Supremo e está atrasada a resposta. Tá? O outro é sobre mensalão, que está aguardando a revisão. É só porque eu achei muito legal quem quiser fazer uso
fazer perguntas terceirizadas, porque quero saber, entendeu? Pode fazer isso daí. Bom, e agora isso aqui não quer passar mais. Não, passou, tá. Então, agora, Lei de Acesso à Informação, Governo Aberto e Judiciário, tá? Eu trouxe dados de uma pesquisa do artigo 19, que foi colocado no fórum da OGP semana passada, sobre duas questões. Como estão sendo as decisões da cúpula do Poder Judiciário e como está o monitoramento da transparência ativa e passiva nos órgãos no Judiciário. Quero fazer uma pergunta para o professor que estava no painel. Era essa pesquisa que você estava se referindo? Não? Porque eu achei muita coincidência, que é a mesma temática da pesquisa que você mencionou. Essa daí é de uma ONG chamada Artigo 19, tá? Então, em relação ao monitoramento das decisões envolvendo o acesso à informação que chegam à cúpula do Poder Judiciário, tá? Nós temos aqui, foram só 6 decisões. Aquele azul claro bonitinho são decisões que o STJ e o Supremo deram sobre questões de publicação de salário, tá? E a conclusão da pesquisa é que a cúpula do Poder Judiciário, apesar de não estar atenta às legislações e boas práticas internacionais, eles citam lá tratados e tal, que não foram mencionados na decisão, no que tange às suas práticas e políticas de transparência, vem mantendo o entendimento progressista em relação a quais informações devem ser disponibilizadas passiva e ativamente pelos órgãos do Estado, né? Então, em 83 dos casos julgados, as cortes de segundo grau, eles deram decisões contrárias à lei de acesso e foram reformadas no STJ e o STF. Tá? Então, essa as decisões da terceira instância, digamos assim. Esse daí das instâncias inferiores, TJs e TRFs, que apresentam uma complexidade de assuntos muito maior do que a anterior, mas muitos desses casos certamente ainda não chegaram ao STJ e STF, né? E 100% das decisões foram desfavoráveis no caso de publicação de salário, porém todas revertidas no STJ e STF. Né? Então, a pesquisa chegou à conclusão que a cúpula do Judiciário determinou a legalidade e necessidade de publicação de tais informações para a efetivação da transparência governamental. E essa aqui é a questão do monitoramento outra vertente da pesquisa, da transparência ativa nesses órgãos que estão aí em cima, STF, CNJ, STJ, Ministério Público Federal do Pará, de Santa Catarina, de São Paulo, Pernambuco e Mato Grosso. Eles fizeram um instrumento que eu achei muito legal, que o instrumento de coleta de dados da pesquisa pode ser um checklist para autoavaliação das instituições. A instituição pode pegar a pesquisa e ver se ela está de acordo, porque essa aí é uma amostra pequena, né, representativa, porém pequena, dessas instituições. E quais os problemas que eles encontraram? Falta de divulgação da lista anual de documentos sigilosos e suas justificativas. Eu acho que isso daí, o prazo era até o mês passado, quase ninguém fez isso ainda, né? Falta de divulgação dos relatórios estatísticos sobre os dados da transparência passiva. Todo órgão tem que publicar anualmente quantos foram os assuntos, quais foram os assuntos, quantas foram as demandas, tem que ter isso publicado no portal. Falta de publicação das respostas mais frequentes da sociedade, e criando um FAQ para que ninguém tenha que perguntar e o órgão responder várias vezes. Falta de divulgação da autoridade designada para a implementação da lei no órgão. Falta de divulgação de informações relativas à participação popular. É preciso que a sociedade encontre na página do órgão uma agenda de audiências públicas, a agenda de sessões abertas. Então, isso eles também não estão fazendo. Falta de uniformização para consulta, de reuniões, é o que eu falei. Falta de SIC físico ou eletrônico, ou SIC independente de outras unidades de atendimento. Por exemplo, no CNJ, pegaram a ouvidoria e falou, agora você também é SIC. Tá? Falta de telefone gratuito para atendimento ao SIC. Então,
Então, os resultados, assim, generalizando, no âmbito federal, o Ministério Público Federal atendeu a 50% dos critérios de avaliação seguidos do site do STF, STJ e CNJ. STJ vai ficar melhor, porque eu estou ajudando eles na regulamentação. Brincadeira. Vai ficar melhor, não é porque eu estou ajudando, tá? Âmbito estadual, 35% em média das exigências do checklist que eu mencionei foram cumpridas, tá? Em relação à transparência passiva, pesquisados os mesmos órgãos, embasou a pesquisa um pedido, eles fizeram um pedido de informação a cada órgão, né, sobre, o que eles perguntaram? Sobre a existência de SIC físicos, meios e autoridades a quem se dirigir em caso de recurso, orçamento específico para implementar a lei e o funcionamento, sobre o funcionamento, né? Então, foi enviado o checklist com os 14 requisitos sobre transparência passiva. Vou andar mais rápido, deve ter acabado o meu tempo, é isso? 5 minutos, ótimo. Em média, 40% dos requisitos foram atendidos. Alguns problemas do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público de Santa Catarina considera o pior da transparência passiva. O Ministério Público de São Paulo, a melhor análise, cumpriu 50% dos requisitos. Bom, está aí. STJ não respondeu nos prazos de 20 dias, somente o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, e esses aí geram um protocolo, por exemplo, do pedido, somente... A pesquisa é muito mais rica, óbvio que eu trouxe aí uma amostrinha para despertar o interesse de vocês de conhecerem a pesquisa, tá? Deve estar lá na página do artigo 19, só que ela tem um nome ruim para despertar o interesse. Ela está lá como assim, funcionário público não querem publicar salário. Não tem nada a ver, né? Em vez de falar pesquisa de avaliação da justiça, mas tudo bem. Bom, então, sobre a lei de acesso e o Poder Judiciário, o Poder Judiciário brasileiro é injustiçado. Ele não é um poder hermético, caixa preta, como Lula falou no passado, entendeu? Não existe no mundo nenhum outro Poder Judiciário que tem sistema de acompanhamento processual em todas as cortes, tá? Eu falo que, assim como o sistema bancário brasileiro virou um dos melhores do mundo em função da inflação alta, em função da alta demanda processual, que tudo acaba na justiça nesse país, o judiciário está virando excelência em IEGOV, né? Ontem eu estava num congresso onde um cidadão dos Correios foi mostrar uma linda aplicação que ele fez, reduzindo os prazos de um AR desses que substitui o oficial de justiça, como chama? Isso, por um serviço que o Correio criou. Falei, escuta, ali 11.419 já possibilita a comunicação dos atos processuais eletrônicos, por que você está fazendo essa informatização das ordenações filipinas? Aí, porque senão o Correio ia perder a sua possibilidade de negócio, né? Mas o fato é que as sessões de julgamento são públicas, e existe TV Justiça, existe Rádio Justiça, então, ele não é um poder hermético. Como já foi falado antes, que eu não lembro quem falou, desde 2009, o CNJ já publica salários, orçamento, requisição de veículo para autoridade, tudo isso em razão de resoluções. Bom, nem sempre o cumprimento está sendo feito, mas do ponto de vista normativo de regulamentação já está definido, né? Então, o que falta são coisas importantes, mas que já está num bom caminho. Não estou falando isso só para ser agradável na minha ex-casa, não. É porque eu realmente acredito que o judiciário, ele não é hermético, ele está aberto para muito mais que muitos órgãos por aí, né? Se eu quiser ir no INSS e querer acompanhar um processo, eu não acho. Agora, na justiça, eu sei onde ele está parado ou andando, né? Bom, então, eu acho que falta muito pouco, e esse pouco tem que ser aprimorado. E, nessa questão da cidadania, da transparência pública, esses últimos acontecimentos dos noticiários nesse fim de semana nos alertam para a necessidade das autoridades constituídas entenderem o processo democrático. Eu acredito que houve uma ruptura, as pessoas experimentaram e descobriram o seu poder, né? É preciso que a administração
se dê com transparência e competência, em respeito ao cidadão, que os governantes de todas as esferas, municipal, estadual, federal, de todos os poderes, entendam, né, fiquem atentos a esse grito da sociedade. E eu acredito que, por exemplo, certos instrumentos, como a parceria para o governo aberto, a participação da sociedade civil no desenvolvimento do plano, são novos momentos, né, de uma nova realidade que está surgindo, e nós precisamos nos adequar, as organizações, as instituições precisam estar em sintonia com esse novo momento, porque nada será como antes. Tá? Muito obrigada. Cumprimentar a doutora Neide Sordi pela sua apresentação e passo imediatamente a palavra à doutora Miriam Chaves. Meus parabéns, doutora. Bom, boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite aqui do Conselho para essa participação, que eu entendi como sendo uma ideia geral do que está acontecendo em termos da proposta de infraestrutura nacional de dados abertos e do governo aberto, mas, felizmente, a doutora Neide já fez uma explicação mais detalhada ainda, então eu vou passar desse pedaço para poder cumprir o tempo aqui, mas gostaria também de cumprimentar o doutor Mairan, pela presidente da nossa mesa, a doutora Lenora e a doutora Neide, pelas apresentações que virão também, né? Então, eu queria só dar uma ideia geral, e aí depois eu já me desculpo por antecedência, talvez eu não possa ficar na hora das perguntas, mas eu vou tentar, que eu tenho um outro compromisso na sequência, mas a ideia é que a gente possa dar um pupurri assim, de todas as coisas que a gente está fazendo, e que vocês possam depois, se for o caso, entrar em contato. Tem todas essas apresentações, todas essas áreas que eu vou estar mostrando estão na internet, então há a possibilidade de vocês consultarem e entrarem em contato via e-mail para saber tirar alguma dúvida ou querer fazer algum tipo de atuação em parceria aí com o Ministério do Planejamento. Primeiro, eu gostaria de dizer isso, que a gente está muito consciente no Executivo, né, da importância que a Lei de Acesso à Informação, nós não combinamos, eu não sabia qual era a apresentação da doutora Neide, mas a gente tem uma preocupação muito grande com a Lei de Acesso à Informação. Hoje de manhã, o doutor Jorge Age já esteve aqui, o ministro Jorge Age, e deve ter falado dos números, né, da Lei de Acesso à Informação, que muito nos orgulha, no sentido de que a absorção tem sido muito exitosa no âmbito do Executivo, até o limite do que os nossos recursos permitem, né? Mas é uma lei que, de fato, está sendo respeitada na maioria absoluta dos ministérios, o que é comprovado pelo número de respostas que a gente tem conseguido dar. Talvez não com tanto conteúdo, não com tanta rapidez quanto a sociedade demanda e tem o direito de demandar, mas acredito que foi com o máximo de esforço que os nossos gestores têm dado para esse assunto. Então, eu queria destacar na Lei de Acesso à Informação, para entrar na questão dos dados abertos, o artigo 8, que ele fala que as entidades públicas devem obrigatoriamente divulgar as informações pela internet. Esse é um ponto básico aí da questão da divulgação da informação, né, da transparência ativa. E no parágrafo 3 desse mesmo artigo, ele menciona aquele que eu destaquei ali, que é a possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários. Eu destaco, inclusive, porque não é obrigatório ainda, né? A lei não coloca como obrigatório os dados abertos. E uma das razões, eu acredito que seja porque o volume de recursos humanos e mesmo financeiros que a gente teria para publicar tudo em dados abertos, de fato, não é pouca coisa. Então, a gente tem dado muita atenção, né? A Neide mencionou a questão do diálogo de participação lá no âmbito do governo aberto, e a gente tem procurado dar atenção a essas demandas da sociedade para direcionar os nossos recursos de maneira a abrir os dados que estão sendo mais necessários. Mas nem sempre a gente consegue ter êxito nisso, né? Então, estamos todos aprendendo uma nova forma de trabalhar e uma nova forma de se relacionar com a sociedade. E o terceiro
o terceiro inciso também, diz que é preciso possibilitar, né, o acesso automatizado por sistemas externos. Isso significa um pouco a questão do formato aberto de novo, que para permitir a comunicação máquina a máquina, o reuso, como já falamos antes. Aí eu só queria trazer um conceito dos dados abertos, que eu acho que é bem ilustrativo, né, que é a chamada das 3 leis dos dados abertos, que foi o David Ives, da Inglaterra, que é o governo da Inglaterra é muito ativo nessa coisa dos dados abertos, e esse pesquisador, ele posicionou essas 3 leis, que eu acho que é bem interessante para a gente ter como referência. O primeiro conceito é que se o dado não pode ser encontrado e indexado, muito importante que seja indexado, na web ele não existe para efeito de dizer que o dado está aberto, né? Se ele não estiver aberto em formato compreensível por máquina, quer dizer, que permita que uma outra entidade possa, de forma automática, buscar os dados, ele também não pode ser reaproveitado. E, por fim, que o dispositivo legal, que se algum dispositivo legal não permita a sua reaplicação, então ele não é útil, ele não seria útil se ele não permitisse que qualquer um pudesse usar dentro de um outro contexto. E aí, para entrar direto no assunto, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, a gente fez, até anterior à própria promulgação da lei, a gente já estava trabalhando na construção de uma infraestrutura nacional de dados abertos, inspirada na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que já está publicada, já está na sua 3º ciclo de evolução, e que se refere a compartilhamento de dados georreferenciados. Tem, inclusive, um visualizador, caso vocês queiram aprofundar, tem um exemplo que eu vou dar na sequência. Então, a partir dessa experiência anterior dos dados georreferenciados, a gente partiu para construir uma infraestrutura de dados abertos que se preocupasse, então, em fornecer um conjunto de padrões, tecnologias, procedimentos e mecanismos de controle que são necessários para a disseminação dos dados abertos no âmbito do Executivo. Os objetivos da gente com isso seriam a busca, o acesso, o reuso e o cruzamento de dados públicos pelo próprio governo, né, e por outras entidades interessadas e pelo próprio cidadão. A outra questão é que a gente precisava coordenar a padronização da geração e o armazenamento desses dados no intuito de economizar recursos do Executivo e, ao mesmo tempo, facilitar a leitura daqueles que estivessem interessados externamente, da sociedade e de entidades externas. E a outra coisa é incentivar a agregação e o valor para fomentar a colaboração com o cidadão, né, que é justamente essa ideia de que a gente pode, a partir dos dados governamentais, produzir uma série de aplicações e análises que são muito úteis para o cidadão e para o governo, no sentido que o objetivo máximo do governo, é claro, é atender às necessidades do cidadão. E a primeira coisa que a gente fez com a INDA foi uma instrução normativa que foi discutida em consulta pública e publicada em maio de 2012, que regula essa questão da INDA, né? E ela instituiu, então, um comitê gestor com alguns órgãos do Executivo, que já está em funcionamento. E eu só queria destacar que ele tem uma rede de capacitação em dados abertos, que procura disseminar o conhecimento sobre a abertura de dados entre os órgãos governamentais e de todas as esferas. A gente tem parcerias com os estados e alguns municípios, claro que limitadas pelas nossas capacidades de recursos humanos, né? Existe um plano de comunicação que está em elaboração para justamente divulgar aquilo que está sendo construído no âmbito do governo e para a sociedade, e eu pulei ali, mas a gente está fazendo uma série de planos no plano de ação da INDA, que está em execução, existe uma proposição da gente constituir, junto a cada um dos órgãos do governo do Executivo, planos de abertura de dados, para que a gente possa, que é uma demanda frequente, né, que a Neide bem sabe, né, da gente dizer quais são os dados que a gente vai abrir. Então, a gente está fazendo um conjunto de uma estrutura, né, de construção para esses planos de abertura de dados, de maneira que a sociedade saiba quais são as nossas identificações de prioridade para abertura e qual é o cronograma dessa abertura de dados. A outra coisa que a gente está sempre procurando fazer todos os anos é o encontro de dados abertos. Esse ano será, eu estava escrito aí outubro, mas hoje de manhã teve uma reunião e a gente já passou para novembro. Já foi feito um ano passado, com um grande afluxo de pessoas, tem mais de 3.000 pessoas. E aí eu queria só mostrar um pouco a carinha aí, que eu convido vocês a consultarem, né? A gente fez um portal de brasileiros de dados abertos, que é o dados.gov.br,
Foi feito, inclusive, com a participação de mais de 30 instituições entre governo e sociedade, o W3C e a Transparência Hacker, que são sempre frequentes, né? E a gente já conseguiu publicar nesse portal mais de quase 3.000 arquivos de dados dos vários órgãos do governo. Qual que é a ideia? Esse portal não é um repositório de dados, ele é um grande índice de dados, e a gente gostaria que fosse uma referência de busca, portanto, a gente procura dar ferramentas para que o cidadão consiga localizar a informação que ele deseja e, se desejar, e se for possível para ele, fazer a tal da comunicação máquina a máquina e construir seus aplicativos em cima dos dados que a gente disponibiliza. Eu queria mostrar um exemplo aqui, que foi recentemente um concurso que o INEP fez, em parceria com o Ministério do Planejamento, que é o que eles chamam de hackathon, né? Que a gente apresenta um conjunto de dados, no caso, dados educacionais, e apresentou para entidades da sociedade civil e mesmo indivíduos isolados que quisessem mexer com esses dados e construir aplicativos. Esse é um aplicativo que ganhou o concurso, né? E o que ele faz? O IDEB é um índice de educação básica, e ele tem uma série de indicadores. Esses indicadores são compostos para constituir o IDEB, e que faz um ranking, né, de informações, de índice sobre a qualidade das escolas. Então, o que ele se propôs a fazer e fez é que a gente faz um índice pessoal, quer dizer, se para um determinado indivíduo a questão da merenda, da participação, da gestão participativa são mais importantes do que outros, ele destaca esse índice e monta um índice próprio. E, dessa forma, pode encontrar as escolas que estão mais de acordo com o seu desejo. Por exemplo, um pai pode usar esse tipo de raciocínio para analisar que escola ele quer levar o seu filho, não apenas o IDEB, do jeito que a gente entende no governo, que seja a composição dele. Então, esse é um exemplo prático, muito interessante, que a gente viu, de pegar o dado básico da gente e transformar em uma outra coisa, com outros objetivos. Uma prefeitura pode fazer isso de acordo com as metas que ela tem e ranquear os seus próprios escolas com uma lógica própria, né, da prefeitura, que não é a do IDEB, o Estado, enfim, todas essas instâncias. E eu queria dar outro exemplo aqui, que é um exemplo que foi o Estadão, até contrariando um pouco o que a gente tinha falado com relação àquele outro aplicativo lá, que eu esqueci o nome, que era sobre a participação dos parlamentares. Esse aqui é o basômetro que o Estado de São Paulo fez em cima das informações sobre as respostas, né, as aprovações dos deputados em relação aos projetos que vão para o Congresso. Claro que a maioria dos projetos são do governo, pelas características que a gente tem do nosso parlamento. Então, o que tem ali do vermelho, naturalmente, é o PT, e o azul é o PSDB. Então, ali você teria uma escala de fidelidade ou não, né, dos deputados, cada pontinho é um deputado, e, naturalmente, que o PT é dos mais fiéis aqui, e aí daí vai diminuindo essa fidelidade, se aproximando aqui. No meio é 50% de concordância com as ações do governo, e o topo seria 100%. E aí você vê que tem, de vez em quando, alguns da base aqui, né, alguns deputados da base que não votam, na maioria das vezes, com o governo, da mesma maneira que tem alguns deputados do que seria dito oposição e que votam até com o governo. Então, eu estou dando esse exemplo porque esse aplicativo é super bem feito, muito sofisticado, tem uma interface muito interessante e sofisticada, como eu disse, e é o caso, né? A gente jamais poderia, eu já trabalhei na presidência, e a gente já fez esse tipo de análise com planilha, com outros instrumentos, e que não conseguiria ter tanta facilidade de visualizar aquilo que é o acompanhamento das ações governamentais. Então, assim, um dos argumentos que a gente tem usado para os órgãos do governo é que a gente, ao disponibilizar os dados, você vai permitir que a sociedade colabore com visões e análises que são muito mais sofisticadas do que a gente consegue fazer com a limitação de recursos que a gente tem no governo e em qualquer outro âmbito, né? Você pega uma entidade como um jornal que tem interesse em fazer matérias em cima desse tipo de análise, e aí ele pode despender uma quantidade grande de recursos para manter e para gerar esse tipo de aplicativo. Assim, da mesma maneira, aquele outro como eu mostrei, foi feito em 2 dias por um estudante, um conjunto de, acho que 2 ou 3 meninos, que fizeram de uma maneira brilhante alguma coisa que é muito útil para a gente. Aí eu queria só falar um pouco da lógica que a gente está usando dentro do governo para pensar
a arquitetura de dados governamentais, né? A gente, os nossos dados, aqui, microdados e registros administrativos, são aqueles característicos de sistemas governamentais. Então, esse é o que os dados que a gente tem dentro, a gente chama de registros administrativos. Alguns desses dados, quando tem um tratamento mais sofisticado, são chamados microdados, como o censo, por exemplo, que tem um tratamento estatístico. Depois desse nível, a gente constrói indicadores e estatísticas em cima dessas informações. E, finalmente, a gente tem uma descrição de política pública a partir desses seus dados. O que a gente quer? A gente quer que todas essas instâncias de informação elas possam ser, de maneiras o mais automático possível, elas vão parar na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, né, respeitando os critérios e os padrões da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, georreferenciado, portanto, e também nos dados abertos. Então, no mundo ideal, que é o que a gente gostaria de alcançar, e é a nossa referência, né, é de que todas as informações possam ser migradas para esses ambientes que permitem o acesso livre às informações. Claro que a gente vai procurar fazer várias estratégias para facilitar o nosso trabalho, né? Hoje em dia, o portal da INDA, e por isso no meu entender, né, ele tem uma adesão ainda lenta de dados que estão sendo publicados lá, insuficiente, ao nosso ver, né, e ao da sociedade, naturalmente. A gente gostaria de ter processos de integração de catálogo. Então, nós temos grandes volumes de catálogo. O governo brasileiro tem uma grande tradição de disponibilização de dados, mas não nos formatos que facilitem a sua leitura. Então, a nossa ideia é buscar essas bases de grandes catálogos e publicá-los, né? Eu dei um exemplo, a gente já está concluindo a integração da INDA e da INDE, né? A INDE tem mais de 7 mil conjuntos de dados, e a ideia é que esses conjuntos de dados que já estão organizados na INDE possam ser publicados de maneira automática na INDA, sem que ele precise uma catalogação humana intervindo aí. Da mesma maneira, o contrário também é verdade. Algumas informações, por exemplo, o PAC, que eu vou dar o exemplo na sequência, as informações do Programa de Aceleração do Crescimento, elas foram colocadas em dados abertos e a gente publicou de maneira integrada com a INDE. Então, com isso, você consegue, pelo visualizador da INDE, né, como eu disse, é aberto, você consegue localizar todos os pontos, né, em que está acontecendo projetos do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, no ambiente espacial. Se você for um prefeito ou se for a sociedade pode saber exatamente onde que estão acontecendo os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. E é claro que tem um conjunto de informações aqui do lado, né, que estão disponíveis, inclusive as informações do censo, por exemplo, e você pode sobrepor essa informação com informações de municípios de 50 mil habitantes e ver que a maioria desses empreendimentos está justamente atendendo aos menores municípios ou a áreas mais empobrecidas das capitais. E é outro esforço que a gente está fazendo é também de visualização, né? Aquele exemplo, os dois exemplos que eu dei têm ótimas soluções de visualização. A gente acredita que grande quantidade de dados, a gente está falando de Big Data, né? Esse grande volume de dados precisam de ter uma capacidade de interpretação mais rápida, tanto para o dirigente, e aí é uma coisa que conflui, né, os interesses da sociedade com os interesses do próprio governo, de tomar decisões mais adequadas, né, a sua cadeia de decisão poder ser melhor informada. Então, a gente faz um trabalho em conjunto com a UFRJ, buscando melhores formas de visualização. E aqui eu estou dando um exemplo de um gráfico que é radial, e que, de novo, é o Minha Casa Minha Vida. O que está em amarelo ali é a região sudeste, a parte mais, o estado que tem mais volume de recursos, esse é Minha Casa Minha Vida de novo, como eu disse, e o estado que tem mais recursos é o estado de São Paulo, mas aí você pode ver que tem menos na região norte, enfim, de maneira rápida você consegue ver a situação da distribuição regional e a situação da distribuição por estado, né? Aqui também um outro painel que a gente construiu em cima dos dados da educação, também do INEP, em que o cidadão pode pesquisar ali a rede pública, a rede privada, e saber qual é o rendimento a aprovação e reprovação, aí, as taxas, né, de aprovação e reprovação nos estados. E aí, por fim, sobre dados abertos, eu queria terminar dizendo que o que a gente está conseguindo oferir, e tem sido muito bem sucedido o retorno que a gente tem tido disso. Haja visto a pressão que a gente tem para abrir cada vez mais os dados. Mas é a maior transparência, né, sobre a ação governamental, a questão da facilidade de informação intra e entre as esferas de governo. Isso foi uma das maneiras que também tem sido benéfica para nós, para convencer os órgãos e criar parcerias,
que a gente tem muita dificuldade de interoperar, como a gente diz, né, os dados do governo. E, com os dados abertos, a gente resolve dois problemas. A gente resolve o problema de disponibilizar os dados e também facilitar o acesso por outros órgãos governamentais de um jeito que não precise de convênio, não precise de conversas e nem 10 mil maneiras privadas, né, de fazer essa comunicação. Então, a gente, não é sempre que isso é a melhor solução, mas, em muitos casos, tem facilitado a nossa comunicação. A outra coisa, é claro, é respeitar o direito de acesso à informação, né, o estímulo ao acompanhamento de políticas públicas e do resultado do governo pela sociedade, que é um dos nossos grandes objetivos, o empoderamento de novos atores, né, acho que no SIGA, como a Neide disse, a cada vez maior pressão, né, da sociedade para que a gente abra as discussões e explique por que optou por um ou por outro objetivo para o governo aberto, por exemplo, e assim como essa, N outras decisões vão passar a ser muito mais fáceis de serem acompanhadas. A outra questão é a questão do fortalecimento das políticas de gestão da informação, né? E, no meu caso particular, que trabalho com isso há muito tempo, tem sido ótimo, porque tudo que você fala de gestão de informação hoje em dia tem uma receptividade muito maior, os projetos são muito mais patrocinados, né? Porque há uma necessidade maior. Os novos mercados de TIC, né? Que é essa produção, reflexão de qual a melhor forma de chegar à população, atender às suas necessidades. E, é claro, inovação, pesquisa e empreendedorismo que advém dessa questão. Claro, eu não vou falar do governo aberto muito detalhadamente, que a Neide já falou bastante, e eu nem vou aprofundar, mas eu só queria destacar que, dos 45 compromissos que nós já fizemos, ainda tem, acho que 14, que ainda estão sendo avaliados e que poderão ser enviados até o final de julho, né? Mas, dos 45 compromissos que nós firmamos e já estão assinados, 15 foram propostas que vieram do diálogo de governo e sociedade. É claro que a gente... governar é fazer opções de quais as prioridades que a gente tem, nem sempre você pode fazer tudo que a gente deseja. Então, mas nesse âmbito, a gente, 1/3 daquilo que a gente está propondo a fazer veio diretamente desse diálogo com a sociedade, que nós consideramos muito, muito produtivo e que foi muito elogiado, inclusive, na apresentação do governo aberto. Aí, até sem combinações prévias, muitas dos destaques que a Neide deu são exatamente do Ministério do Planejamento, o que é natural, dado que o Ministério do Planejamento tem a maior parte dos sistemas estruturadores do governo, né? Então, aquele de participação social no monitoramento do PPA, que ela tinha mencionado, né? A questão do orçamento da União e das compras governamentais, a gente quer muito, já abrimos a LOA, né? A lei de orçamento já está aberta, em formato aberto, mas a execução também seria muito importante que ficasse disponível para você, não digo diariamente, mas semanalmente, saber exatamente o que está sendo executado, para facilitar o Contas Abertas e outras ONGs que vivem procurando esses dados de maneira não tão fácil. E a outra coisa são as compras governamentais, que a gente quer, inclusive, nós mesmos usarmos de maneira melhor. Nós estamos fazendo um catálogo de preços para que a gente possa comprar melhor e mais facilmente, e isso tudo disponibiliza para a sociedade. A gente já tem o catálogo de fornecedores do governo, já está disponível em dados abertos, e esse seria um avanço para ter todas as informações das compras governamentais. A gente já tem também o dos convênios, tá? Que é a relação com as ONGs e com as prefeituras, já está disponível em dados abertos. Não mencionei aí, porque já era de um compromisso anterior. E aí, essa coisa que eu falei dos planos institucionais de dados abertos, que a gente está acreditando muito que esse semestre a gente vai conseguir chegar a todos os órgãos da administração direta, pelo menos, e conseguir, então, publicar esses planos como forma de divulgar o que é que o governo vai conseguir fazer nesse período. E a outra coisa que a gente está preocupada é a disseminação junto aos governos locais, né, estados e municípios. A gente tem essa obrigação, a gente entende, de ajudar a propagar os padrões e as técnicas que a gente tem. Claro que alguns estados são muito avançados em relação a isso, o próprio São Paulo, o Rio Grande do Sul também está fazendo muitas coisas, Alagoas também, né, por iniciativas locais, Pernambuco. Enfim, a gente não está dizendo que... Mas a gente tem a obrigação também de chegar a disponibilizar essas informações para os municípios. E, por fim, a gente também, no Ministério do Planejamento, está procurando organizar e disseminar tecnologias de suporte e modelos de licenciamento para a publicação de dados abertos. A gente não tem no Brasil um modelo de licenciamento de dados abertos. Então, a gente, na verdade, trabalha de forma... não tendo essa base de licenciamento. Então, a gente gostaria de avançar nisso para facilitar a todos aí nessa utilização. E, por fim, só agradecer de novo
a gente tem feito muita relação com o Judiciário, né? O Judiciário tem avançado muito nessa questão de utilização de tecnologia da informação no seu suporte. Nós recentemente fizemos um convênio, terça-feira, com o TRF4, justamente compartilhando uma solução de processo eletrônico, que vai ser outra coisa que vai nos ajudar, né? Uma coisa junta com a outra. Se a gente conseguir fazer tramitação de documentos eletrônicos, a gente consegue disponibilizar muito mais facilmente essa documentação em formatos abertos para disponibilizar para a sociedade. Não digo o seu conteúdo, porque vai ser documento de qualquer forma, mas a sua indexação, onde que eles estão, de que eles tratam, toda essa informação a gente acredita que vai ser extremamente útil. Então, é isso, eu queria só agradecer de novo ao convite e qualquer coisa. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Miriam Chaves, não somente pela sua exposição, mas pelo trabalho realizado, já que também é diretora do programa da Secretaria de Executiva do Ministério e tem direta participação na efetivação dos preceitos da Lei de Acesso à Informação. E, ato contínuo, eu passo a palavra, tenho a honra de passar a palavra à doutora Lenora Schweitzer. Muito obrigada. Primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui, não apenas como palestrante, mas assistindo desde o início o evento, que está sendo muito importante, que, por sinal, vai economizar bastante tempo da minha palestra, porque bastante coisas já foram faladas, já foram comentadas e que evidenciam que a gente está vivenciando um momento especial. Eu resolvi escolher uma imagem diferente, começar de uma forma diferente, para esclarecer, para ressaltar e lembrar que tudo é informação, inclusive naquilo que a gente não vê como informação inicialmente. Então, vamos dar início. A palestra é sobre a infraestrutura de dados abertos. Eu sou secretária de Documentação e Disseminação da Informação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sou servidora da Justiça há 26 anos e conheço, por ter trabalhado em muitas áreas diferentes, eu conheço bastante a Justiça Federal e venho acompanhando, historicamente, os passos em direção à democracia, não apenas da nossa sociedade, mas do Judiciário, essa abertura, o que está ocorrendo. Já foi falado aqui, a respeito de dados abertos, ele está assentado em 3 leis mencionadas pela doutora Miriam e 8 princípios, né? Não vou me alongar nessas questões, e ressaltando também o que já foi dito por muitos do Open Government Partnership. Mas as bases do governo aberto, aí eu vou dar um pouco mais de ênfase, são os dados. Os dados, de que forma? Eles têm que ser encontrados, eles têm que estar indexados, eles têm que estar em formato aberto, disponíveis, em linguagem binária e reaplicáveis e replicáveis, né? Quantas vezes que você quiser reaplicar e replicar. Isso vem de um processo histórico. Como o meu interesse é em história, eu vejo que desde a Constituição de 88, e o ministro Humberto Martins falou a respeito disso, a gente vem vivenciando um processo de democratização e de valorização do cidadão. Então, são várias questões, eu identifico o plano diretor como um ponto muito importante e que foi a base para a reforma constitucional 19, que enfocava, de uma forma geral, a eficiência. Depois, a Lei Complementar 131, trazendo a lei acrescendo a previsão de transparência na Lei de Responsabilidade, até 2011, que realmente é um marco, como já foi ressaltado. E com qual objetivo? Já foi dito mais cedo também. A eficiência e a prestação de contas ao cidadão. A famosa, que nós não traduzimos, accountability. É esse que é a base dos dados abertos. Então, mas o que vem a ser dados? É uma coisa que, felizmente,
pelo menos aqui hoje, não foi muito falado. Dados, o que vem a ser? Eu vou utilizar um teórico chamado Urdaneta, ele faz a seguinte definição, que dados é informação como matéria. Dados são números, de uma forma geral, e aí eu vou dar um exemplo. 250 é um número, 250 magistrados. 4.468, outro número. Servidores da segunda região. São dados, isso são dados. Esses dados estão em qualquer página de transparência, eu trouxe a nossa, nós temos vários dados para serem encontrados. Mas dados não vêm a ser informação. O que vem a ser informação? Informação são os dados estruturados de uma forma que se possa obter algum significado maior. Então, eu trago aqui um exemplo. Esses são dados estruturados. São as aquisições priorizadas de TI. Eu utilizo esse exemplo. E conhecimento. O que vem a ser o conhecimento? Aí eu vou brincar um pouquinho com vocês, é o pingo no i. É a informação que pode ser compreendida, que depende de uma base de conhecimento para que possa ser assimilada. Você pode estar com português claro e não dizer nada, e não ser interpretável. Você precisa dessa base de conhecimento. Então, vamos voltar a essa planilhazinha, esse gráficozinho sobre informação de TI. Eu não possuo conhecimento específico, eu vou admitir, eu não consigo ter condições de avaliar que me causa estranheza, e com certeza existe um argumento, com certeza existe para isso, para que, em relação a 2012, um grande volume de aquisição de impressoras, quando a gente está vivendo um momento de processo eletrônico, mas com certeza, só que eu não possuo a base de conhecimento para poder interpretar essa informação. Então, para mim, isso não é, eu não tenho conhecimento sobre isso. E por que é importante tudo isso? Para que se possa aplicar, segundo Urdaneta, a inteligência. E o que vem a ser inteligência para ele? É a informação como oportunidade. Utilizar aquele conhecimento para uma tomada de decisão. E aí eu vou utilizar um gráfico que eu também retirei sobre indicadores do ano de 2012. Especificamente, eu vou usar da segunda região, esses dados, com base no indicador 28, 29, 30 e 31. Cada um deles gerou um gráficozinho também, e vocês podem ver, são vários. Satisfação, clima organizacional, eu passei muito rápido esse, dos magistrados, esse clima organizacional dos servidores, satisfação com soluções de TI, dos magistrados e dos servidores, e satisfação com as instalações físicas e meios de segurança, tanto dos magistrados quanto dos servidores. Eu posso utilizar isso com base nesses dados e ver, bem, onde está azulzinho está razoável, onde está verde está ótimo, onde está vermelho não está bom. Então, com base nesses elementos, bem, eu vou investir nesse ponto fraco para melhorar a minha administração. Isso é inteligência, segundo Urdaneta. E agora eu vou dizer uma outra questão que também não foi dita até aqui, e aí eu acho que é importante. E dessa vez eu vou utilizar a Ana Maria Barcelos Malim, que em 1998, ela analisando, comparando a nossa realidade, quando os Estados Unidos, do período de 1970 a 1996, o artigo se chama O Mal-Estar Brasileiro na Sociedade da Informação, ela diz que em 1996 eles chegaram chegaram à conclusão que era importante existir uma política para regulamentando as fontes de informações federais. Isso era uma coisa importante, assentada em quatro, primeiro, com uma premissa, que a informação é vista pelos Estados Unidos, era visto naquela época, já naquela época, como valor nacional. Era uma coisa importante. Por quê?
São 4 bases. Primeiro, porque constitui um elemento essencial para a democracia e para o acesso à informação. Porque dá um equilíbrio entre a informação privada, o direito à privacidade e a necessidade que o Estado tem de obter aquelas informações personalizadas e saber onde essas informações estão, para que, se o indivíduo quiser, ele ter onde dizer: eu tenho informação sua a respeito de você nesse ponto, porque é o que nós encontramos hoje. Nós não temos condições de dizer onde estão os dados que estão dispersos. Terceira questão é melhorar a administração, a desburocratização, a desregulamentação e o corte de custos, otimização de recursos. E o último, o reconhecimento que informação é gerenciável e precisa ser gerenciada. Ela traz um dado, apresenta uma justificativa, e com isso nós temos que relevar, porque os parâmetros dela são muito extensos, mas vamos abstrair isso. O que ela diz é que os gastos com informação variavam entre 50 a 100 bilhões de dólares por ano, e 25% dos dados eram redundantes, e que muitas informações eram inadequadas. E ela, no caso, estava sendo analisada a Previdência. Com isso, gerava custo extra para pagamento de veteranos e outros pensionistas. E essa é uma realidade que nós encontramos também aqui, uma redundância de dados, um gasto excessivo para obter esses dados. Aí vamos voltar. O que eu quero dizer e o que eu apresento aqui é que, além da eficiência, além da prestação de contas ao cidadão, a gente se preocupar com dados se torna importante. O governo aberto é uma iniciativa importante, porque a gente pode também atribuir à informação um valor nacional. E, com isso, promover uma reforma administrativa com base na informação, gerando desburocratização e otimização de custos com pessoal, custos orçamentários, e melhorando a nossa atividade. Então, é bom negócio para a administração. Então, minha preocupação é como gestora. Nós, tendo esses dados e com os dados abertos, não precisa que cada setor fique recolhendo dados que já foi recolhido por outro setor e novamente por um terceiro setor, muitas vezes de uma forma distinta. Então, vamos voltar à nossa tabelinha. Essa questão da forma distinta. Eu concentrei em cima do indicador 30.1, a taxa de satisfação dos clientes internos da Justiça Federal, soluções de TI, com foco nos magistrados, e especificamente na nossa região. E o que eu vi é o seguinte: existe uma grande disparidade entre a satisfação e, na nossa região, a satisfação é 0. Vamos lembrar, 250 magistrados, 0%. Será que é possível? Será que, por acaso, nós não estamos investindo os valores consistentes, os equipamentos, entrar dentro de uma vara? Será que é possível esse dado de 0%? Então, me atrevo a dizer que faltam dados. Estão faltando os dados. Como que esses dados foram colhidos? Por que existe tanta diferença entre regiões? Quais foram as pesquisas que foram realizadas? Como foram realizadas? Quantos magistrados responderam, se é que responderam, a esse questionamento? Como que esses dados foram colhidos? Para que nós tenhamos consistência nos dados, para que os dados tenham algum valor como informação, porque senão são apenas números. Plano de ação. Não está se dizendo tanto de plano de ação? Plano de ação, a gente fala de plano de ação há bastante tempo na área de administração, plano de ação, e com aquelas 5 perguntinhas que já foi dita também hoje no início. O quê? Por quê? Quando? Quem? Quanto? E como? Não vou me deter nisso, mas apenas numa dessas perguntas. Quem?
O que eu sinto é que tem existido um esforço imenso para nós trabalharmos e encontrarmos parâmetros, indicadores, bases, mas com profissionais especializados na área de gestão, na área de estatística. Mas eu digo, está faltando o profissional da ciência da informação. Por que está faltando o profissional da ciência da informação? E por que eu fui, com formação em Direito, fui procurar essa área da ciência da informação, estou fazendo arquivologia? Por quê? Porque o profissional da ciência da informação é ele que indexa, organiza, identifica e divulga esses dados. Ele está acostumado com isso, ele trabalha com dados primários para eles é uma questão diária, diuturna. Ele identifica e classifica a informação, está acostumado com isso. Ele faz mapeamentos de potenciais interessados, de público, e qual o interesse desse público. E ele é imprescindível na sociedade de informação, e ele está sendo esquecido em todos esses momentos. Então, vou concluir de uma forma até breve, graças a tantas palestras que existiram hoje, que, em relação a dados abertos e governo aberto, faz parte da nossa realidade, são consequências da modernidade, como diz Giddens, faz parte. A gente tem que confiar e seguir adiante. É um reflexo desse processo de democratização e para garantir a cidadania. Mas isso demanda precisão, isso demanda padrões, demanda consistência e conhecimentos específicos, para que, finalmente, só com conhecimentos específicos, dados precisos, a gente possa tomar uma decisão fundamentada. Senão, nós estaremos confundindo alhos com bugalhos. Muito obrigada. Eu gostaria também de cumprimentar a eminente doutora Leonora Schweitzer pela sua interessantíssima exposição, bem soube colher e aplicar e nos mostrar os dados do seu trabalho. Meus parabéns. Eu fico muito satisfeito em ouvi-la, porque a época em que eu estava no Conselho Nacional de Justiça e presidia a Comissão de Gestão Estratégica, uma das grandes dificuldades era em fazer com que os integrantes do Poder Judiciário soubessem, coletar dados, 2, transmitir os dados, 3, utilizar os dados de uma forma eficiente para o seu planejamento. Então, é uma questão de mudança de paradigma, de comportamento, e, indiscutivelmente, a gente precisa trabalhar os dados do Poder Judiciário, não apenas para demonstrar aquilo que é feito, porque o Judiciário também produz muito e tem produzido muito melhor nos últimos anos do que se a gente considerar toda a sua evolução histórica, tem procurado correr atrás do prejuízo, como se diria no popular, demonstrando à população aquilo que faz, mas também procurando utilizar esses dados para planejar a sua ação futura, porque a sociedade hoje exige cada vez mais e faz com que a gente tenha necessidade de, por exemplo, estar realizando aqui hoje este seminário. Talvez há 20 anos atrás não se pensasse em fazer um seminário num órgão do Poder Judiciário voltado à publicidade da informação como meio de satisfação de exercício da democracia, mas também, discutivelmente, como meio de exercer o seu planejamento. Até quando a senhora estava fazendo a sua exposição, me lembrei de um ditado popular que diz que, para quem sabe ler, pingo é letra. Então, indiscutivelmente, para quem sabe trabalhar com os dados, os números são úteis. Para quem não sabe, não entende por que é que a gente trabalha com uma ciência tão precisa como a estatística e muitas vezes nós não a utilizamos no planejamento do nosso trabalho. Eu apenas queria observar que se critica muito o Poder Judiciário como um órgão que não divulga
ou que não publiciza suas decisões, mas o Poder Judiciário no Brasil talvez seja um dos únicos do hemisfério ocidental que tem as suas sessões de julgamento pública, da qual qualquer cidadão pode participar e ter acesso às razões que embasaram o julgador a decidir daquela forma. É uma informação que para a gente já faz parte do nosso dia a dia, mas quando nós a compartilhamos com os colegas europeus, e eu falo de todos os países do hemisfério ocidental, assim como também com os colegas americanos, causa uma certa perplexidade, porque os julgamentos nesses países são feitos em sessões sigilosas e tão somente o resultado é tornado público, o que para o cidadão brasileiro é uma causa de, digamos assim, desconhecimento das razões pelas quais se processa dessa forma. Isso advém da nossa cultura, e é uma informação que muitas vezes nós não a valorizamos, o que demonstra já a preocupação, mesmo inata, de tentar transmitir, independentemente de correto ou não, se bem fundamentado ou não, as razões pela qual o julgador forma a sua convicção. Eu cumprimento as eminentes integrantes do painel, foi um painel bastante instrutivo, aprendi bastante. Cumprimento também a organização pelo planejamento do evento e pela inserção da presente temática, e a pedido da organização, informo que, em virtude do horário, eventuais perguntas deverão ser encaminhadas por escrito aos palestrantes, que a organização as encaminhará a quem de direito. E informo também que, em virtude do horário, nesse instante será feita a pausa para o café, em seguida com o último painel do dia a ser presidido pelo colega Sérgio Schweitzer. Muito obrigado, meus cumprimentos a todos.